Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. Estamos aqui mais um dia com vocês, dia 30 de novembro, mais um mês que se foi. São 21 horas, horário de Brasília, horário de verão, no seu canal da psiquiatria, no seu programa ABP TV, falando hoje sobre fobias. E quem está aqui conosco, Dr. Antônio Nardi, direto do Rio de Janeiro, Dr. Márcio Bernick, direto de São Paulo. Antes, nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar. As fobias são o resultado de uma aversão ou medo de determinados objetos, animais ou situações particulares que representam pouco ou até nenhum perigo real, mas que gera uma ansiedade extrema no indivíduo. Existem diversos tipos de fobias e o motivo de origem ainda é desconhecido, mas acredita-se que as fobias podem ter uma ligação direta com traumas e situações passadas ou até mesmo pode ser proveniente de um histórico familiar. Tema interessantíssimo, fobias. Eu vou dar o meu primeiro boa noite ao Dr. Antônio Nardi, direto do Rio de Janeiro. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Mais uma vez, prazer em tê-lo aqui em nome de toda a diretoria da ABP. Agradeço a sua colaboração voluntária de estar aqui essa noite conosco. E o meu boa noite também, direto de São Paulo, Dr. Márcio Bernick. Boa noite, Dr. Márcio. Boa noite. Em nome de toda a diretoria da ABP, também agradeço a sua participação voluntária. E o próximo participante é você. Você também pode participar desse programa. Quer saber como? Põe no ar. Ok, então daqui a pouco nós vamos colocar a vinheta do Linha Direta no ar. Eu vou falar com o Dr. Antônio Nardi para responder ao nosso internauta Diego Henrique. Ele manda a mensagem. Olá, sou estudante de medicina e tenho um grande interesse por psiquiatria. Pelo que se tem visto na experiência clínica, qual o tratamento mais eficaz para a fobia social? Psicoterapia e medidas não farmacológicas ou a terapia medicamentosa? Boa noite, Diego Henrique. A fobia social, ela é uma timidez patológica. É um quadro muito grave de fobia que, em geral, se inicia na infância e se agrava na adolescência e persiste durante a vida adulta. Então, é algo que às vezes se confunde com a própria personalidade do indivíduo. O indivíduo com fobia social, ele constrói a vida dele em relação à fobia social. Ele acaba tendo poucos amigos, indo a poucos lugares onde ele possa ser o centro da atenção, ele se expõe pouco. Enfim, ele acaba tendo uma vida bastante limitada. O tratamento ideal para esse tipo de fobia é a união de psicofármacos e medidas não farmacológicas, principalmente a terapia cognitivo-comportamental. Porque o psicofármaco faz com que o indivíduo não passe mal, não tenha sintomas de ansiedade antecipatória frente a uma situação temida, nem passe mal durante a situação temida, caso ele se exponha. E a terapia cognitivo-comportamental ajuda ele a ter pensamentos favoráveis em relação ao desempenho dele, a ver o lado bom de cada situação e a se dessensibilizar da exposição. Aos poucos, o indivíduo é treinado a enfrentar as situações de exposição, situações sociais muitas vezes banais, e melhorar. Não adianta ele tomar só o remédio e ficar em casa, porque ele não vai melhorar da exposição, nem adianta ele fazer só a terapia cognitivo-comportamental, porque ele vai fugir da terapia pelos sintomas físicos que ele terá, por passar mal. Então, ele precisa da medicação para não ter os sintomas de ansiedade, não ter os ataques de pânico frente à exposição e precisa da terapia cognitivo-comportamental para desenvolver habilidades sociais. Esse é o tratamento ideal. Obrigado, doutor Antônio Nardi. Antes de ir ao doutor Márcio Bernick, São Paulo, agora sim você também pode participar deste programa através do Linha Direta. Nós temos o vídeo, põe no ar.
Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br, na página de exibição do programa. Encontre esse formulário do Linha Direta. Nele você coloca o seu nome e a sua mensagem. Se preferir, pode colocar também o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. Isso, participe, fortaleça aqui a nossa associação. O nosso programa já está comigo, o Dr. Márcio Bernick, para responder ao visitante Marvin Siqueira. Ele pergunta como evitar uma fobia social, Dr. Márcio. Como evitar? Isso. De qualquer modo, como todos os medos e fobias, existe um certo espectro na população entre aquelas pessoas bastante desinibidas, que não têm nenhuma ansiedade social, e aquelas que vão chegar ao diagnóstico de fobia social. Geralmente, as pessoas que têm os quadros mais importantes, mais clássicos, vão ter sintomas desde muito jovens. Então, na verdade, o que a gente pode evitar não é a fobia social, mas são as consequências de longo prazo do quadro de fobia social não tratado. Por exemplo, pacientes com fobia social apresentam um risco muito maior para desenvolvimento de alcoolismo, de abuso de sedativos, relaxantes, tem um risco também maior para depressão e mesmo para suicídio. Então, o que nós podemos fazer é a identificação precoce da fobia social, e eu acho que esse é um quadro que deve ser tratado já na adolescência, e com isso nós estamos fazendo prevenção secundária dessas sequelas de longo prazo. Isso nas pessoas que têm realmente um quadro instalado. Pessoas que têm uma predisposição, ou vamos dizer assim, um quadro mais leve, podem melhorar seu desempenho procurando sempre evitar ficar numa zona de conforto e procurar sempre tentar apresentar seminários, ir em festas, tentar sempre ter uma vida ativa no sentido de se expor a situações que ajudem ela a se dessensibilizar. Isso pode ser para os casos, vamos dizer, mais limítrofes, que não precisam ainda de um tratamento. Obrigado, doutor Márcio. Vamos de novo ao Rio de Janeiro, doutor Antônio Nardi, para responder aqui a nossa internauta Cláudia Mendes. Ela envia um depoimento, na verdade. Tenho fobia a aranhas e sempre que vejo faço um escândalo e começo a gritar. Não gosto de fazer isso, mas não consigo me controlar. Como melhorar o meu comportamento em relação às aranhas? Olha, Cláudia, medo de animais, de pequenos animais, é bastante comum e a fobia também não é rara. Então, pessoas que passam mal, têm um quadro de pânico ou de desespero ao se defrontar com algum pequeno animal temido, é algo relativamente comum e talvez atinja até 1/4 da população. O que acontece é que raramente as pessoas se defrontam com esses pequenos animais, no caso, a aranha. Se isso for algo raro, que raramente você vai se defrontar com uma aranha, é uma chance mínima, você não deve procurar tratamento, deve conduzir sua vida sem nenhum tipo de tratamento, porque isso não limita a sua vida. Mas se você mora num ambiente onde tem muitas aranhas, se você tem alguma profissão que tem uma chance enorme de se defrontar com aranhas e essa fobia está limitando a sua vida, sim, você deve procurar um tratamento. O tratamento para esses casos envolve principalmente a terapia cognitivo-comportamental para uma certa dessensibilização. Na iminência assim, de uma situação onde você possa muito encontrar alguma aranha, talvez um medicamento assim, pontual possa ajudar a enfrentar aquele momento específico. Mas o ideal é a terapia cognitivo-comportamental. Mas você, Cláudia, só deve procurar tratamento se isso estiver limitando a sua vida. Se isso for algo muito raro, muito ocasional, não necessita de tratamento. Obrigado, doutor Antônio Nardi. Doutor Márcio Bernick, o nosso internauta Francisco Pacheco, ele é estudante de psicologia e gostaria de saber se as fobias podem ter uma relação bastante direta com traumas e situações passadas.
Então, essa é uma pergunta extremamente importante, porque já foi dito no começo que existe essa relação. Mas o que se sabe hoje é que as fobias muito raramente têm um início traumático. A maioria das fobias são exacerbações de medos relativamente inatos que todos nós temos por estímulos que nós chamamos de estímulos prepotentes. Você vê, por exemplo, crianças com muito medo de aranhas, de pequenos animais, insetos, de estranhos e de escuro, e não vê crianças com medo de tomadas, armas de fogo, automóveis, que são coisas que matam crianças hoje em dia. Então, as fobias, elas apresentam muito mais um caráter filogeneticamente importante, de medos que foram importantes na seleção do ser humano, do ponto de vista evolutivo, e muito pouco com a história individual de cada pessoa. Às vezes, os pacientes falam que a fobia dele teve um início traumático. Por exemplo, uma paciente que eu me lembro que falou que ela tem fobia de gatos porque o irmão dela jogou um gato no colo dela. Mas eu pensei, por que ele não jogou um cachorro ou uma lagartixa? Porque ele já sabia que ela tinha fobia de gatos. Então, muitas vezes, o que o paciente chama de um trauma, na verdade, é uma manifestação precoce da fobia. Como eu falei, existem exceções, talvez um ou outro caso de fobia de deglutição pode ter seguido a um engasgo real, mas a maioria dos quadros de fobia não existe início traumático. Márcio, doutor Antônio Nardi, quem faz a pergunta agora é a Daniele Coletâneo. Se alguém da família tiver algum tipo de fobia, você tem mais chance de desenvolvê-la também? Sim, Daniele, tem mais chance, tanto por uma questão hereditária, genética, como o Dr. Márcio Bernick explicou, algumas fobias, ou a maioria delas, é de um caráter inato, a pessoa já nasce com ela, já tem uma carga genética que nós ainda não compreendemos exatamente, mas tudo leva a crer que esse seja um fator primordial para determinadas fobias, mas a questão comportamental, que também aí no caso, se a família tem determinada fobia, isso tem uma chance muito grande de influenciar todos os membros daquela família, mesmo aqueles que não compartilham com a mesma carga genética, porque aprendem que aquela situação é uma situação extremamente temida. Então, sempre pode influenciar também. Mas na família consanguínea, a carga genética tem uma influência enorme. Obrigado, doutor Antônio Nardi. Doutor Márcio Bernick, o Danilo Ribeiro, ele pergunta quais as características são notadas em indivíduos que apresentam fobias. Ok. Não é obrigatório que você tenha características muito especiais, exceto a própria fobia. Alguns indivíduos que têm predisposições a múltiplos transtornos de ansiedade, muitas vezes podem ter sintomas de fobia, sintomas de ansiedade generalizada, crises de pânico. Mas o que caracteriza um indivíduo com fobia é a esquiva de estímulos, situações, pequenos animais, insetos, situações do ambiente que geram uma ansiedade excessiva e o indivíduo tem uma ansiedade antecipatória muito grande em relação a essa situação e tende a evitá-la. Muitas vezes, quando exposto de um modo ou de outro, apresenta uma ansiedade situacional importante que pode chegar em níveis de um ataque de pânico. Essas são as características de uma fobia. Como o Dr. Nardi já falou, esse medo tem que levar prejuízo para a pessoa no ponto de vista de comprometimento funcional ou um sofrimento excessivo muito grande. Um medo que não leva nem a prejuízo funcional e nem a sofrimento excessivo é somente um medo, não é uma fobia. Obrigado, doutor Márcio. São 21h14, horário de verão, horário de Brasília. Estamos falando hoje sobre fobias, com o doutor Antônio Nardi e o doutor Márcio Bernick. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Aproveite esse tempo e mande a mensagem, mande a pergunta, responderemos ao vivo para você. Já já voltaremos. ABP TV.
horas 19 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Vamos direto para o Rio de Janeiro, doutor Antônio Nardi, para responder ao internauta Wesley Bastos. Ele pergunta: o que fazer se o medo sentido estiver comprometendo gravemente a qualidade de vida e estiver prejudicando o desempenho no trabalho, nos estudos e nos relacionamentos? Wesley, por essa sua breve descrição, esse medo é uma fobia, porque o medo é algo favorável, é algo que nos protege. Nós temos que ter medo de situações que colocam a nossa vida, a nossa saúde, a nossa segurança em risco. Quando o medo começa a atrapalhar a vida da pessoa, e você descreveu aí atrapalhar, prejudicar em todas as áreas, ele é uma fobia, é algo que prejudica a vida do indivíduo. Você deve procurar uma ajuda médica, você deve ir a um médico psiquiatra, ser examinado para ver qual tipo de fobia e qual o melhor tratamento para essa fobia, que poderá envolver medicamentos ou algum tipo de psicoterapia, como a psicoterapia cognitivo-comportamental, que é, em geral, a mais indicada para os diversos tipos de fobia. Então, o meu conselho é que essa fobia que está lhe prejudicando em todas as áreas, você deve ir a um psiquiatra para ser examinado e ver exatamente qual o seu diagnóstico. Ok. Doutor Márcio Bernick, a Maria João está perguntando se a fobia tem cura. Sim. Uma das boas coisas de trabalhar com transtornos de ansiedade e com fobias em particular é que são as áreas, entre as áreas da psiquiatria, que você tem melhores respostas a tratamento. Para fobias específicas, pequenos animais, insetos, tempestades, lugares fechados, a terapia é eficaz praticamente todas as vezes. Na agorafobia, que você tem uma consequência do transtorno do pânico, em que a pessoa começa a ter medo excessivo e fobia de ficar presas em lugares onde ter uma crise de pânico possa ser perigoso ou embaraçoso. A associação de medicamentos com psicoterapia tem uma resposta muito boa, embora possa haver recidivas a longo prazo. E na fobia social, como o professor Nardi falou no começo da entrevista, a associação de medicamentos com técnicas bem específicas de psicoterapia, como treinamento de habilidades sociais e exposição gradual às situações que eliciam ansiedade, levam a uma melhora que, uma vez estabelecida, tende a ser constante para o longo da vida da pessoa. Então, a resposta é um sim, existe cura para as fobias, no sentido que existe tratamento eficaz. Doutor Antônio Nardi, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui da Zenaide Maria, mas essa pergunta também gostaria do comentário do Dr. Márcio Bernick, começando então pelo senhor, doutor Antônio. A fobia ela pode desencadear outras doenças? Sim, Zenaide, a fobia pode ter várias complicações. Por exemplo, como o Dr. Márcio citou, a agorafobia, que poderíamos dizer que é o medo de passar mal de repente, não ter um socorro imediato. Então a pessoa evita lugares fechados, multidões, evita qualquer situação onde ela não possa sair rapidamente. Ou a fobia social. Então são fobias crônicas que vão limitar muito a vida da pessoa e podem ter várias complicações. A depressão é uma complicação frequente, a baixa autoestima, a sensação de desvalia, de se sentir inferior aos outros, o abuso de drogas, principalmente de álcool, isso também pode ser uma complicação grave das fobias. E, claro, na associação com depressão, a pessoa com fobia tem um risco maior de suicídio, tem um risco maior de ter uma depressão de difícil tratamento. Então, existem várias complicações de uma fobia não tratada, uma fobia que limita a vida da pessoa, principalmente em relação à baixa autoestima e às tentativas dela procurar um alívio através das drogas, e isso acaba aumentando grandemente a chance de depressão. Doutor Márcio, participe, por favor, desse comentário. Claro. O Dr. Nardi já explicou muito bem todas as consequências psiquiátricas, emocionais e comportamentais
das fobias. É importante saber que você pode ter consequências também sociais, você vai ter isolamento, desemprego, afastamento dos amigos, que também contribui para a desmoralização e agravamento da depressão. E a gente não pode esquecer que tanto depressão quanto fobias ou transtornos de ansiedade de um modo geral ativam os sistemas corporais de estresse que normalmente foram feitos para ter ativações mais curtas, limitadas no tempo. E essa ativação prolongada parece que está associada também a riscos aumentados de doenças médico-sistêmicas, como problemas cardiovasculares, distúrbios metabólicos como diabetes, hipercolesterolemia, dislipidemias de modo geral, e alterações imunológicas pelo estresse de longo prazo. Então, a fobia não tratada, ela representa um risco importante para a saúde mental e física da pessoa a longo prazo. Doutor Márcio, e aproveitando a sua conexão, vamos responder aqui ao Paulo. Ele pergunta que grupo de pessoas possui maior probabilidade de desenvolver uma fobia. Ok. Uma resposta importante seriam os familiares dos nossos pacientes. Então, um grupo que a gente tem que ter muita atenção são os filhos dos nossos pacientes. Como o Dr. Nardi comentou, além da genética, quando você nasce numa família, você é exposto também, às vezes, a um ambiente de desenvolvimento precoce não muito favorável. Por exemplo, se seus pais são fóbicos sociais, você vai crescer com poucos amigos dos seus pais ao redor, esses amigos vão ter poucos filhos da sua idade que você possa brincar, então o ambiente não te favorece. E também o modelo dos pais, quando você vê a sua família, seus pais, tendo um comportamento muito temeroso em relação a alguns estímulos, existe um processo de aprendizado. Então, o grupo de maior risco são os familiares. Além desse, sabe-se que as fobias são mais frequentes nas populações menos favorecidas, com mais pobres, menor desenvolvimento social, menor acesso à escola, e também, paradoxalmente, mais nas comunidades do interior do que nas cidades grandes. Então, esses são alguns grupos de risco em particular. Em relação a gênero, é muito importante que as fobias são muito mais frequentes em mulheres e em relação à idade, em jovens e crianças. Eu também. Ele pergunta quais os fatores podem ajudar no desencadear de uma fobia. Olha, talvez tenha falhado um pouco o som. Essa pergunta poderia ser para mim, né? Poderia claro, ser isso. repetida. Ok, a pergunta é do seu xará Antônio também. Ele pergunta quais os fatores podem ajudar no desencadear de uma fobia. Olha, Antônio, principalmente o fator genético. A carga genética, ela pode ter diferentes níveis de penetração. Existem algumas fobias onde a carga genética possivelmente tem uma penetração enorme e a pessoa já nascerá com essa fobia e ela irá marcar toda a vida da pessoa, como no caso da fobia social. Existem quadros graves que a pessoa já nasce com a fobia social e essa fobia vai conduzir e limitar a vida da pessoa sempre. Mas existem outras situações onde essa fobia pode ser agravada. Por exemplo, no caso da hipocondria, que é o medo de doenças. Algumas famílias com comportamento hipocondríaco podem incentivar as pessoas, familiares, a terem essa preocupação excessiva, esse medo excessivo e prejudicial com doenças. E isso gerar várias outras complicações para a vida do indivíduo. Então, tanto a situação genética, a força do gene daquele indivíduo, quanto situações sociais onde o comportamento familiar incentive a fobia, poderão gerar essas fobias e isso conduzir a vida da pessoa de uma forma dramática. Muito obrigado, doutor Antônio Nardi. Doutor Márcio Bernic, são 21 horas 30 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Nós estamos encerrando o nosso programa por conta do tempo. Muitas perguntas chegaram citando nomes de medicamentos, perguntas essas que a gente não pode responder aqui na ABP-TV. Eu gostaria das suas considerações finais sobre mais essa participação na nossa edição de hoje.
Olha, minhas considerações finais são simples. Fobias são muito frequentes na população, como o Dr. Antônio Nardi falou, até 1/4 da população. Essas fobias podem impactar a vida da pessoa a longo prazo e, para muitos casos, existe tratamento eficaz. Então, quem estiver com sofrimento excessivo, prejuízo de qualidade de vida por um medo de uma fobia, deve procurar ajuda médica, procurar o médico psiquiatra, que vai programar o tratamento mais adequado para cada paciente. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Dr. Márcio Bernig. Dr. Antônio Nardi, suas considerações finais sobre a participação neste programa de hoje. Eu vou reservar as minhas considerações finais, então, para falar dos medicamentos de uma forma geral, já que chegaram muitas perguntas a esse respeito. Não existe um medicamento, um grupo de medicamentos que seja ideal para as fobias. Cada fobia tem o seu tratamento medicamentoso mais específico, vários medicamentos podem ajudar em diferentes momentos. O importante é ter um médico que acompanhe o indivíduo, para o indivíduo ter os benefícios das medicações e o mínimo de efeitos colaterais ou de riscos envolvendo as medicações. Mas as medicações fazem um ponto importante no tratamento das fobias, mas sempre associada à psicoterapia, principalmente à psicoterapia cognitivo-comportamental. Boa noite, obrigado. Muito obrigado. Gostaria muito de agradecer aqui a participação voluntária do Dr. Antônio Nardi, no Rio de Janeiro, o Dr. Márcio Bernig, de São Paulo, se dispuser a essa hora está aqui ao vivo conosco, voluntariamente. Agradecer muito a colaboração da assessoria de imprensa da ABP, que modera as perguntas, que organiza, manda para a gente, mas agradecer principalmente a você que participou, que mandou a sua pergunta, que enviou a sua contribuição. Lembrando que nós temos um próximo encontro marcado na segunda-feira que vem, às 21 horas, aqui no seu canal da Psiquiatria, no nosso programa ABP TV. Tenham todos uma ótima semana.